Ratzinger, quando Papa Bento XVI, alguns anos atrás, antes do pontificado de Francisco, foi entrevistado por um ateu, e esse entrevistador queria saber por onde que a igreja caminharia nesse tempo moderno, nesse tempo de tantas dúvidas, tantas obscuridades. Enfim, qual seria o desígnio da igreja, o que a igreja faria perante tantos pontos de interrogação? E o Papa Bento, na sua sabedoria e na sua humildade, respondeu a ele: olha, a igreja ainda não tem resposta para tudo, todas as novidades que vai chegando à humanidade. Mas nós temos já muitas certezas. Tem muita coisa no nosso meio que já está resolvido. Não se discute mais. E uma dessas coisas, sem dúvidas nenhuma, a nossa liturgia de hoje nos traz, que é o servir. A certeza de que o ser humano só consegue se realizar plenamente, ser feliz, quando ele aprende a servir, quando aprende a fazer o serviço ao outro. A gente pode até se enganar de vez em quando, a gente pode ficar na loucura de buscar dinheiro, riquezas, poder, glória, status, beleza. A gente pode até correr atrás disso, mas lá na frente a gente vai perceber que aquilo não preencheu, vazio ainda continua. Então essa é uma certeza que nós, católicos, cristãos, temos, porque essa certeza vem do próprio Cristo, anunciada já desde o profeta Isaías, como a gente escutou na leitura de hoje. O profeta Isaías fala, já de uma certa maneira, fazendo uma espécie de prefiguração, é uma pré-figura de Jesus, que viria muitos séculos depois. Jesus é esse servo justo, ao qual é anunciado na profecia de Isaías. É aquele que vai servir de uma maneira diferente, integral, vai servir até o fim. Na segunda leitura, nós temos um anúncio parecido. Paulo não fala aos hebreus de um servo, mas do sacerdote, que junta a figura do servo, porque Jesus é o sacerdote que se coloca a si mesmo no altar. Jesus é o único que é ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício. Jesus, conforme Paulo lembra, vai às últimas consequências da servidão. Serve até as últimas consequências, até a morte. Se doa plenamente, totalmente. E com isso ele nos mostra o caminho que nos leva à plenitude do ser humano, que nos leva à felicidade, que é servir. Não vou aqui dizer a importância do serviço, porque a gente já escutou isso muitas vezes, quantas e quantas vezes nas celebrações, na nossa catequese, enfim, quantas e quantas vezes a gente já ouve isso. O diácono vai trazer uma proposta diferente. Como e onde servir? Quando eu penso em servir, me vem a imagem de Maria. Maria, logo após receber o anúncio do anjo, e quando o anjo falou de Isabel, Maria prontamente se ajeitou e se pôs a caminho, na caminhada do dia a dia, e foi até Isabel para servir. Quando falo em servir, me lembro da figura de Paulo, que lemos constantemente nas nossas celebrações. Paulo, depois de cair do cavalo, como muitos de nós tivemos que cair, ou foi num acampamento, ou foi num retiro, ou foi num cursilho, ou foi no encontro com Cristo, ou foi aqui na celebração,
ou foi no encontro com o outro na rua, de uma maneira ou de outra, no momento a gente teve que cair do cavalo. Paulo, depois que caiu do cavalo, arrependeu-se, converteu-se, preparou-se e se colocou a serviço. Cada um de nós é chamado a fazer isso também. Quando eu penso em servir, eu olho para a nossa igreja. Olha na nossa celebração hoje, começando lá pelo Lili, no som, tantos anos servindo ali, né? Os meninos ali projetando a letra, transmitindo, os meninos da Pascom, os cantores, tocadora, o pessoal fazendo a leitura, os nossos jovens, né? Ministros, coroinhas. Olha quanta gente servindo, dispondo um pouquinho do seu tempo, do seu jeito, dispondo um pouquinho dos seus dons para o Senhor, para a comunidade, para nós. Às vezes até com medo de carregar a cruz, né, coroinhas? Mas se colocando à disposição, vencendo o medo. Quando penso em servir, lembro daquela mulher que cuidou de sua mãe por anos e anos a fio, lá na sua casa, sem muita gente saber, servindo, zelando, cuidando. Quando penso em servir, lembro daquela mulher na vila rural, com o seu marido acamado, servindo com amor, dedicando-se, cuidando. Quando penso em serviço, lembro de tantas mães que dedicam-se verdadeiramente pelos filhos. Quando penso em servir, lembro dos pais que trabalham, labutam para ver o bem dos seus filhos. Quando penso em servir, lembro de tantos profissionais da saúde, principalmente nesse tempo de pandemia, de sua dedicação, do seu zelo, do seu cuidado com outros, com estranhos, com muita gente que às vezes nem conhece. Quando penso em servir, lembro de cada um que trabalha no comércio, que trabalha nas entidades públicas, que se dedica, atende bem, que traz um sorriso no rosto, às vezes com a sua dor, mas traz um sorriso no rosto para que o outro seja bem atendido. Quando penso em servir, lembro de tantas e tantas oportunidades que nós temos no nosso dia a dia para servir. Esses dias aconteceu até uma coisa diferente na nossa cidade. Lá na Vila Rural, a comunidade resolveu convidar os vereadores para uma conversa. Marcaram uma reunião, foram lá 5 vereadores. Foi uma conversa franca, diálogo, escuta do outro. É uma maneira de servir. Enfim, o servir está à nossa oportunidade no nosso dia a dia. E nós temos 4 escolhas. Podemos não servir, podemos servir mal, atender mal, carrancudo, nervoso, bravo. Podemos servir bem, com respeito, com diálogo, com alegria. E podemos servir como Jesus serviu. São 4 escolhas que nós temos. Meus irmãos, minhas irmãs, qual é a nossa escolha? Se escolhermos servir como Jesus, servir bem e servir como Jesus, principalmente nós que estamos aí nas lideranças da igreja e assim por diante, precisamos levar algumas coisas em consideração que a nossa igreja pede. Primeiro, a escuta. É preciso cultivarmos uma espiritualidade, rezarmos mais, pôr o nosso coração e o nosso ouvido à escuta do Senhor, à escuta da comunidade, à escuta do que o mundo está dizendo hoje. Quais são os sinais, quais são os desafios que a nossa igreja traz para que a gente possa, a partir disso, servir bem. É preciso vencermos também algumas coisas que são próprias do ser humano. Por exemplo, a mania que a gente tem de calcular tudo e esperarmos perspectivas de tudo. A gente é um pouco assim. A gente levanta de manhã já calculando
O que nós vamos fazer, de que maneira a gente vai fazer, qual resultado a gente espera. Isso é importante, mas às vezes fecha o nosso coração à novidade de Deus. O nosso bispo pede às vezes, faça um exercício de acordar um dia e não programar nada, deixar na mão de Deus para ver o que acontece. Para ver se a gente percebe melhor os sinais dos nossos tempos e a comunidade, ou aquele que está do nosso lado, às vezes na nossa casa, que precisa ser ouvido, que precisa de uma atenção, de um carinho especial. Eu que trabalho na escola, quanto percebo de crianças carentes, porque pai e mãe não dá carinho. É serviço seu, pai e mãe. Enfim, o serviço está à nossa disposição. Basta prestarmos um pouco atenção, basta prestarmos um pouco, termos um pouco mais de escuta ao que está ao nosso redor. Deus nos fala o tempo todo, nos indica os caminhos para aqueles que querem servir bem, servir como Jesus. E cada um de nós, hoje aqui presente, é convidado, lá no nosso serviço, lá na nossa família, na nossa comunidade, por onde a gente passa, a servir uns aos outros. Que Maria Santíssima, que todos os santos que foram servidores do Senhor, de suas comunidades, intercedam por nós, ajude-nos para que nós possamos abrir no nosso coração e servir verdadeiramente aos nossos irmãos e ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ainda sentados, vamos fazer um pequeno instante de silêncio para que a palavra penetre no nosso coração. Você que está em casa nos acompanhando, silencie, baixe um pouquinho a sua cabeça, se quiser fechar os olhos, deixe que a palavra penetre um pouco mais nos seus ouvidos, no seu coração.